Ele se considera uma obra inacabada e ele considera que o seu trabalho é uma obra inacabada e que ele abre possibilidades para outros pesquisadores estudarem, darem continuidade ao seu projeto científico, a busca da sua resposta, melhoria das suas respostas e assim sucessivamente. Nesse contexto surge a psicologia moderna na Alemanha no final do século XIX, na Universidade de Leipzig, onde Wundt, Weber, Fischer, eles trabalhavam juntos. Outros estudiosos, eles acabaram se unindo ao trio de Leipzig, Wundt e Weber, para traçar novos rumos de entendimentos psicológicos, e estes outros cientistas foram os ingleses Edward Titchener e o americano William James. Né? Meu inglês não é muito bom, mas ajuda. Né? Assim, a psicologia ela acaba, então, tendo uma desvinculação da filosofia e da fisiologia, e assim ela passa a construir a sua própria história científica e estabelece novos sistemas, novos padrões para a produção do conhecimento especificamente dentro da área da psicologia. E isso começa a obedecer a critérios científicos, a critérios metodológicos que são suficientes para dar à psicologia a estrutura de sempre estar buscando melhorar os conhecimentos adquiridos e buscando aprimorar a sua capacidade de cuidar do indivíduo com técnicas novas ou com técnicas inovadoras. Então é muito importante isso. Vale ressaltar aqui que nem tudo que é novo é inovador. Né? Apesar da psicologia moderna, que é a psicologia científica, ter nascido na Alemanha, nos Estados Unidos é o local onde existe o maior avanço, porque lá começou a surgir as primeiras escolas de psicologia e até hoje o psicólogo tem um papel fundamental na sociedade americana em qualquer dos estados para ajudar no comportamento do indivíduo em sociedade. Lá surgiram as primeiras escolas e também nestas escolas começaram a surgir o chamado funcionalismo, que era uma teoria defendida por William James, e depois o estruturalismo pelo o Edward Titchener, e pelo inglês Edward Titchener, e pelo associalismo ou associacionismo de Edward Thorndike. Né? Eles são considerados fundamentais para o estudo da psicologia nos dias atuais, ok? Estas três escolas que fazem parte da estrutura científica da psicologia, o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo, eles têm as suas particularidades científicas sistematicamente apresentadas. O funcionalismo é considerado como a primeira sistematização genuína americana do conhecimento em psicologia. Uma sociedade que exige um pragmatismo muito grande para o seu desenvolvimento econômico, uma sociedade
que é bastante capitalista, ela acaba por exigir dos cientistas um espírito que seja bastante funcional e voltado para a preservação do comportamento humano, a fim de atender às demandas do capitalismo. Um funcionário sem um devido controle da sua emoção, do seu entendimento do mundo, da sua organização mental, dificilmente ele vai desempenhar muito bem a sua tarefa, e isso causa um prejuízo, porque com certeza sua produtividade vai ser reduzida em muito em função desta desordem psicológica. E o psicólogo tem esta função preponderante. Eu acho bastante, fazendo aqui uma digressão, eu acho muito interessante a presença do psicólogo em quase todos os setores de atividade econômica nos Estados Unidos. Então, a educação, a segurança, a política, a administração, a saúde, todos eles contam com a ajuda da psicologia para fazer com que aqueles que estão inseridos nesses setores sejam bastante produtivos. E aqui não quero deixar uma conotação mecânica em relação à subserviência ao capitalismo. Não, nós todos necessitamos de estar com o nosso psicológico bastante equilibrado para que as nossas tarefas cotidianas sejam bastante eficientes, sejam bem dirimidas, bem resolvidas no decorrer da operação das nossas funções. Quando nós estamos aborrecidos com alguma coisa, quando nós estamos tristes com algum evento, quando nós estamos, de certa forma, desestruturados emocionalmente em relação a algum evento que ocorreu e que tem uma relação direta ou indireta conosco, nós não desenvolvemos muito bem as nossas tarefas naquele dia. Nós ficamos meio que perdidos, nós não conseguimos dedicar, vamos colocar assim, de corpo e alma aquilo que nós estamos fazendo. Ficamos verdadeiramente meio que desorientados, desestimulados, sem onde escorar as nossas emoções. Então, a partir desse raciocínio que se mostra a importância da psicologia para poder ajudar todas as pessoas, sem exceção, a ter o melhor desempenho na realização das suas funções. É fundamental a existência disso. É o estado de espírito de uma pessoa coopera demasiadamente para a estruturação da sua dignidade, porque quanto mais debilitado psicologicamente uma pessoa se encontra, mais ela se sente indigna de muitas coisas em sociedade. Ela não se sente digna do trabalho, ela não se sente digna de estar com uma determinada companheira ou companheiro, não se sente digno dos filhos ou dos pais, não se sente digno da sociedade. Então, essa dignidade, para que ela seja bastante forte, é necessário que haja um equilíbrio psicológico, um equilíbrio de discernimento, um equilíbrio que dê à pessoa a capacidade de tomar decisões seguras, de tomar decisões fortes, né? E nesse contexto existe ainda um outro problema, porque às vezes nós estamos bem, estamos relativamente equilibrados emocionalmente. E
não estamos nem tristes e nem felizes, estamos equilibrados. E as pessoas com as quais nós convivemos, algumas delas, às vezes, elas não estão bem. E isso reflete em nós, né? Reflete de tal maneira que nós passamos a nos demonstrar preocupados com aquela pessoa, a tal ponto que nós chegamos até ela e dizemos assim: ei, tá tudo bem, tô te achando não muito legal hoje, como é que tá? Quer conversar? Então, é a partir daí que nós verificamos que existe uma necessidade humana, natural, de buscar estar bem e de buscar a fazer com que aqueles com os quais nós convivemos também estejam bem. Porque se eles não tiverem, nós também vamos passar a não ficar bem. Por quê? Porque o ser humano é um ser social, é um ser que depende da existência do outro para a sua melhoria própria, para a sua proteção, para a sustentabilidade de ambos e assim sucessivamente. Então é algo natural. E a psicologia, ela veio preencher esse espaço de uma maneira bastante lúcida, concreta, científica, para poder ajudar nessas questões. Nossa sociedade brasileira carece muito da valorização dos profissionais da psicologia. Eles são extremamente importantes. E nós precisamos de ter psicólogos cada vez mais competentes, bem formados cientificamente para poder ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Se houvesse um investimento forte na psicologia, no amparo da psicologia para a população, o número de suicídios seria bem menor, não seria extinto, né? Porque as causas são múltiplas, mas boa parte delas é por conta da falta de horizonte, da falta de perspectiva, da diminuição da dignidade, da baixa autoestima, da ausência de ser ouvido e assim sucessivamente. Então, para poder responder a esta questão do funcionalismo, é que James ele elege a consciência como centro de suas preocupações e ele vai buscar a partir daí a compreensão do funcionamento da consciência na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. E a partir daí é que nós temos o fato de que quando uma pessoa está muito, vamos usar os termos do nosso dia a dia, quando uma pessoa está muito preocupada, muito dispersa, ou ela está tensa, ela está triste e assim sucessivamente, ocorre aí uma fuga da consciência, ou vamos dizer assim, uma fuga da pessoa, da sua consciência, para poder enfrentar o problema. Este processo de enfrentamento do problema, ele é fundamental, porque ele ajuda o indivíduo a conhecer os seus problemas, e então ele começa a identificar a origem dos seus medos, da sua ansiedade, da sua apreensão, do seu pânico e todos os outros elementos oriundos de uma situação opressiva. Então, o que nós passamos a entender a partir daí é que o funcionalismo ele dá a compreensão da consciência para que o comportamento humano seja de pleno conhecimento das suas limitações, dos seus problemas, da causa e efeito
do seu próprio comportamento em processos de ação e reação, e assim sucessivamente. Passa daí para o estruturalismo. O estruturalismo, ele se atém à compreensão do mesmo fenômeno que é o de conhecer a consciência humana. Lembrando que a nossa consciência é muito pequenininha em relação à vasta dimensão do inconsciente. Diferentemente de James, Teacher, ele passa a estudar os aspectos estruturais dos estados elementares da consciência como elementos derivados do sistema nervoso central. Esta escola ela foi inaugurada por Wundt e ela traz como referência os estudos de Tiner e seguido de Wundt. Quem usou o termo estruturalismo pela primeira vez, no sentido de diferenciá-lo do funcionalismo, foi Tiner, que ele fez como Wundt de documentar as suas experiências metodologicamente para que elas pudessem comprovar a diferença entre o estruturalismo e o funcionalismo. Posteriormente veio o Edward Tonkirk, que ele trouxe a importância de formular uma teoria chamada teoria da aprendizagem na psicologia, que é a teoria do associacionismo, né? Sua produção de conhecimentos, ela se pautava dentro das características como que a sociologia iria apresentar as suas características para aqueles que estavam iniciando na ciência psicológica. Este estudo científico para a estruturação da psicologia científica, ele estuda determinados comportamentos e seus processos mentais a fim de caracterizar todas as ações humanas, como falar, caminhar, ler, escrever, nadar, e reagir diante de situações do trabalho, e tudo isso entendido como um conjunto de processos mentais que são derivados de experiências internas, como sentimentos, lembranças, afetos, desejos e sonhos. É muito interessante este tópico, porque quando nós falamos de sensações ou experiências internas, nós falamos, no Brasil, usamos muito o termo saudade, e é um termo que nós compreendemos com uma facilidade muito grande. É um termo que não existe em outros países. E existe só no Brasil, só na língua portuguesa, e que todos os brasileiros conhecem o teor disso. Quando você tem lembranças agradáveis de algum fato, de algum episódio, de algum comportamento de uma pessoa querida, você sente saudade. E então, no idioma português do Brasil, isso é muito presente e é muito bonito isso, né? Ao passo que, se nós pronunciarmos isso em outro país, eles não vão entender o modo como nós compreendemos, né? Então, é um resultado de uma situação humana bastante interessante nesse sentido. Diante destes métodos para construir o associacionismo para a construção das escolas de psicologia,
foi apresentado os campos de estudo para que a psicologia pudesse ter uma abrangência maior e cuidar de campos específicos, que são os campos de estudo: psicologia da educação, psicologia antropológica, a psicologia social, psicologia jurídica e várias outras. Elas têm um campo específico de atuação. Com isso, faz com que o profissional ele se dedique a aprofundar naquele campo e assim poder ajudar de uma maneira mais eficiente aquele que necessita do seu trabalho. Além desses campos de estudo da psicologia, existem as linhas teóricas, conforme aquelas que eu mencionei no início. São as linhas teóricas, escolas ou sistemas de base, aonde nós temos a psicologia psicanalítica, a psicologia comportamental, a psicologia cognitiva comportamental, a psicologia humanista e a psicologia existencialista. Elas são linhas dentro daqueles campos que atuam de maneira ainda mais específica. Você tem a psicologia jurídica, que é um campo, e você tem uma linha, várias linhas dentro deste campo da pesquisa da psicologia jurídica. Pode ser a psicanálise, a comportamental, a cognitiva, a existencialista e assim sucessivamente. Ok? Depois nós vamos continuar com a teoria psicanalítica. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma destas circunstâncias. Ok? Vamos dar uma pausa.